Bem, vamos falar aqui do conto A Igreja do Diabo, de Machado de Assis, né? Bem, esse é um conto curto, ah, um conto fácil de ler, fácil de entender também, tá? As ideias são relativamente simples, né? Mas existe nesse conto toda uma carga de discussões subliminares bastante interessantes, né? E até mesmo proféticas, né, conforme eu vou falar mais para frente, né. Basicamente o conto é sobre um homem, o conto é sobre o diabo, né, e o diabo ele está completamente frustrado em relação ao seu papel no universo, né, o seu papel no cosmos, né, e ele tem uma ideia, né, ele resolve criar uma igreja, né? E a primeiro momento ele vai falar com Deus a respeito dessa sua ideia, né? Vai avisar Deus que ele vai criar uma igreja, né? E ele voa até o céu para poder falar dessa notícia, né? No momento, o Deus é, estava recebendo, né? Um ancião que estava entrando na porta dos céus, né? Esse ancião que na sua vida, né? Ele era um navegante, era um náufrago, né? Que ele estava se apoiando numa tábua e ele acabou de ver, enquanto ele estava tentando se manter vivo, né, ele viu ao longe um casal se afogando, né? Então ele cede a, a sua tábua para esse casal, né, um casal jovem, e ele morre, né? E ele morre engolido pelo mar, né? E chega aos céus e recebe a recompensa da vida eterna, né? E eu contei essa história, né, porque acho que esse velho é bastante interessante para você, porque logo em seguida, né, a gente não tem dúvidas que ele é um homem bom, né? A gente não tem dúvidas que ele foi um homem que se sacrificou para salvar outra pessoa e que merece o céu, né? E o diabo, né? Ele comenta brevemente com Deus, colocando uma centelha de dúvida a respeito da bondade desse homem, que seria, talvez ele fosse misântropo, né? Talvez a vida não valesse a pena, talvez a vida para ele fosse um flagelo. E por isso mesmo ele queria flagelar as pessoas que salvaram, que ele salvou, né? Com a maldição da vida, né? É um absurdo, né? Você pensar dessa forma, mas isso apenas reflete um pouco a ardilosidade retórica do diabo, né? Deus meio que se enfurece com essa resposta, falando que não faz sentido mesmo, né? E que, bem, a intenção do diabo para falar junto com Deus era basicamente anunciar que ele estaria uh, criando uma nova igreja e que aquele velho que estava entrando no céu talvez seja o último, né? Talvez seja o último das pessoas que vão entrar no céu, porque a partir daquele momento, né, que ele criar a sua igreja, o céu ficará vazio, né? Será uma casa vazia. Enfim, o Deus manda ele de volta para a terra, pai, faça o que, faça o que tu queres aí, e meio que não enche o saco, sabe? E é que o diabo faz. E o que consiste a igreja do diabo, né? A igreja do diabo basicamente ele se apresenta como o diabo, né, para as pessoas, só que ele faz algumas explicações, fala que ele é uma figura que foi muito injustiçada, né, e que ele vai ensinar as pessoas as novas, uma nova doutrina, na qual as virtudes elas se tornam vícios e os vícios se tornam virtudes. E aí que eu mencionei a ideia dele quando ele viu aquele velho entrar no céu, né? E para qualquer pessoa que ouviu a história desse velho, diz que ele é uma pessoa boa que merece a eternidade, né? Mas pela uh, ardilosidade retórica do diabo, né?
ele se torna um misântropo, né? E é basicamente isso que ele faz com todas as virtudes é, que, que são estabelecidas como dogmas da igreja, né? Ele desvirtua essas virtudes, né? Através de uma ardilosidade retórica, né? A ira, por exemplo, não é uma coisa necessariamente ruim. A ira, né, é uma coisa que deu origem à Ilíada. E todos sabem que a Ilíada é um grande livro, né? E ele elogia, vai elogiando a glutonice, ele vai elogiando a luxúria, ele vai elogiando a mentira, ele vai elogiando a avareza, né? Ele fala que a avareza é a mãe da economia, né? E nesse momento, né, é muito interessante porque ele vai desvelando que muito da estrutura da nossa sociedade talvez esconda pecados, né? O que não é uma mentira, né? A nossa sociedade, o mundo jaz do maligno, a nossa sociedade é imperfeita. Muito do que a gente tem dos problemas e daquilo que a gente entende como estrutura é fundamentada em coisas imperfeitas, né? Ele faz um exagero, né? Ele faz um exagero, uma redução para poder inverter é, o sinal da virtude dos vícios, né? Mas o que ele diz não é necessariamente 100% mentira, né? Inclusive, uma das ardilosidades do diabo, né, não é contar a mentira em si, é contar meia verdade, né? Então, é verdade que a ira faz parte da Ilíada, né? Mas ela é um componente da Ilíada, não aquilo que a fundamenta, sabe? É verdade que a avareza faz parte da economia, mas não é aquilo que fundamenta a economia. Enfim, existem vários exemplos aí da redução e dos exageros hiperbólicos que o diabo faz a respeito das virtudes, dos vícios, né? E é isso que, e é isso que ele fundamenta a sua retórica, né? E E é uma coisa interessante, né? Porque isso me faz lembrar um pouco da Ayn Rand. A Ayn Rand era uma figura assim que saiu da União Soviética com a família, foi para os Estados Unidos e é uma das primeiras filósofas a fazer uma defesa moral do capitalismo, né? Porque até então, é, todos os sistemas políticos havia alguma defesa moral, né? Alguma defesa que alguma coisa, um estabelecimento ético que as fundamentava, né? Inclusive o nazismo, tá? O nazismo ele se fundamentava muito na ideia da identidade nacional, do orgulho da raça, sabe? E toda a ética do nazismo rodeava isso aí. Os marxistas, apesar de eles falarem que eles não se não eles não têm uma deliberação sobre ética ou moral, que é a parada deles é mais científica, é uma mentira, porque eles deliberam sobre a justiça, uh, eles falam uh, que eles têm uma noção de certo e errado, né? Então, não é apenas, entre aspas, científico, né? Porque a gente sabe, né? O marxismo ele não é científico. O Karl Popper ele já, ele já destruiu essa ideia dessa pretensa cientificidade do marxismo, né? E ele é uma ideologia, assim como qualquer outra, assim como as ideologias que ele acusa de ser ideológicas, né? Ele é uma ideologia, ele é idealista e ele é eticamente fundamentado e tem sua e se debruça sobre alguma moral, né? Isso aí é inegável. Uh, então a gente tem esses sistemas políticos, né, que são moralmente e eticamente defensáveis, mas o capitalismo não tinha isso, não tinha esse tipo de defesa, né? A defesa do capitalismo era uma defesa utilitária, né? Era uma defesa que quando, as pessoas que falavam do capitalismo, eles não
não falavam em defesa do capitalismo, né? Eles não falavam em termos de que seja bom ou ruim, eles falavam em termos de que funciona ou não funciona, sabe? O que ele falava dos frutos do capitalismo, né? Do crescimento da economia, da prosperidade, da elevação do padrão de vida de todos, né? Mas não havia uma defesa moral. E uma das coisas que mais se acusa, né, ao capitalismo é aquela coisa do individualismo, até, até na sua adjetivação mais vulgar do egoísmo, sabe? E a Ayn Rand, ela vendo isso aí, ela fica muito incomodada com isso, e ela vê virtudes no individualismo, ela vê virtudes no egoísmo, né? Então vai fazer todo o seu tratado filosófico, né, do objetivismo, considerando, né, acho que um dos primeiros livros dela é justamente a virtude do egoísmo, né? Então ela inverte esse vício, né, e faz um sistema filosófico baseado nele, né? Então ela tem essa jornada e ela faz essa jornada intelectual, essa jornada retórica e transforma egoísmo de vício para virtude, né? E, e é muito interessante, porque é exatamente aqui que o diabo faz com as virtudes, né, do cristianismo, né? Ele inverte, né? Inclusive a Ayn Rand, ela não está totalmente errada nas suas deliberações, né? Mas assim como o diabo em Machado de Assis, né, nesse conto, ela exagera e ela se torna dogmática dentro dos próprios dogmas que criou, né? Então eu recomendo vocês pegarem a biografia da Ayn Rand e percebam que ela se tornou uma figura extremamente autoritária com as suas ideias, ela controlava os relacionamentos amorosos dos seus seguidores, ou seja, ela transformou uma ideia filosófica pretensamente racional em um dogma persecutório e muito restritivo, né? E é interessante o quão profético foi Machado de Assis nessa deliberação sobre a Igreja do Diabo, porque a Igreja do Diabo, de fato, ela existiu, ela foi criada, né, com essa mesma pretensão, né, de pegar aquilo que é considerado vício do cristianismo e invertê-los ao ponto de transformá-los em virtudes, né, que é a igreja do Anton LaVey, né? Que, por sua vez, é uma igreja que se fundamenta nos princípios criados pela Ayn Rand. A Ayn Rand é uma grande influência do Anton LaVey da Igreja de Satã, né, nos Estados Unidos, que basicamente a Igreja de Satã, o satanismo de LaVey, é uma mistura de objetivismo com Halloween, né? Porque as pessoas iam fantasiadas e tudo mais. Havia uma cerimônia. Não era nem tão uma coisa com alguma pretensão mística, apesar de ter, né? Mas tinha lá os rituais, era uma brincadeira com uma mistura de Ayn Rand com um filme de terror B, alguma coisa nesse campo, né? Uma coisa, na minha opinião, bem patética. Mas é interessante, né? Porque parece que a Igreja do Diabo de Machado de Assis parece que foi um- foi uma profetização, né? Daquilo que viria a ser a Igreja de Satã de Anton LaVey, né? Mas enfim, né? O que acontece na Igreja do Diabo, né? Do Machado de Assis? Ah, o diabo, né? Ele é bem sucedido na sua empreitada, né? Ele consegue vários fiéis. Mas alguma coisa acontece, uma coisa muito estranha acontece ao longo do tempo, né? É que as pessoas, né? Elas começam a praticar virtudes, né? De uma forma oculta, né? O avarento, ele começa de forma secreta, oculta, né? A perdoar alguns devedores, né? Ah, ele é pego, né? Meio que dando esmola, né?
as pessoas começaram a praticar coisas boas de forma oculta, né? E, e é interessante porque a primeira acusação que o diabo fez é que as pessoas eram hipócritas, né? Elas iam para a igreja, elas vomitavam, né, suas virtudes, elas realmente queriam parecer virtuosas, né? Que é uma crítica assim, que não faz muito sentido quando você pega o contexto do cristianismo, porque o cristianismo já critica isso, né? O cristianismo já se delibera sobre isso. O cristianismo foi fundado, né? Dos fundamentos do cristianismo é justamente olhar a diferença da virtude real e da virtude performática dos fariseus, né? Então, não seria uma crítica, de fato, que o diabo, uma crítica realmente verdadeira que o diabo faz. É uma crítica que o próprio cristianismo inventou, né? O próprio cristianismo fundou essa crítica da hipocrisia, né? Mas, enfim, não é isso que... o diabo geralmente não... e os seus adoradores também geralmente não deliberam isso de forma... de uma forma justa, né? Mas eu não posso esperar a justiça do diabo, né? Mas enfim, né? Ele percebeu que o ser humano, né, continua sendo hipócrita, só que toda a performance que os seus fiéis têm na sua igreja, né, é, é apenas uma performance, né? E ele fica muito curioso, muito intrigado com isso e volta aos céus, né? E Deus meio que recebe ele com uma espécie de ar de troça, falando: ah, tá vendo? Isso que você descobriu é uma coisa que eu já sabia há muito tempo, né? Então, há uma metáfora, né, que eu não sei se eu falei, mas a metáfora que o diabo faz, né, em relação às virtudes, é uma metáfora das roupas das princesas, né, que eram roupas de seda com bordas de algodão, né. As pessoas viam, né, as roupas de seda da princesa e achavam que todas a sua roupa, né, era daquela seda fina e tudo mais, né? Mas havia escondido, né, nos extremos do vestido, o algodão. E esse algodão seria exatamente pela proximidade que ela que tem com o chão, né? Que era uma coisa que poderia sujar eventualmente, poderia ser trocado, né? Mas o vestido, a seda, né, era o que mais aparentava quando as princesas saíam, né? E o que o diabo fez, né, é inverter isso aí. Ele disse que iria vestir as princesas com vestidos de algodão com bordas de seda, né? E a seda seria aquela parte vulnerável que ficaria escondida, né? Aliás, ele não fala isso, né? Ele falava assim, né? Eu minto, isso aqui é a deliberação final. Mas ele falava que iria vestir as princesas com o vestido de algodão. Só que ele descobre que, na verdade, as princesas vestiam o seu vestido de algodão com as bordas de seda, né? Essa que é a reflexão, né? Quando ele inverteu, né? A contradição, né? Ela, quando ela é invertida, ela não deixa de ser uma contradição, né? Vive no coração do homem o bem e o mal. E às vezes o mal ele está em maior medida que o bem, mas o bem ainda existe, né? E é isso é isso que o diabo fez, né? Ele descobriu que o homem performar virtude, ou o homem performar vícios, continua sendo o homem performando, né? O homem ele tem parece até uma certa reflexão meio oriental de yin yang, sabe? Mas o homem tem por mais bom que ele seja, ele vai ter uma parcela de vilania, né? E por mais vilão que o homem seja, ele vai ter uma parcela de bem, né? E é isso exatamente o que define a condição humana da contradição, né? A condição da contradição, né? E é basicamente esse
a, a, a Igreja do Diabo, né, de Machado de Assis. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa interpretação minha, e fiquem com Deus. Não, acessem tavernadolugarnenhum.com.br, né? Eu vou tem vários textos meus a respeito de diversos assuntos, né? Esse podcast eu fiz de uma maneira bastante informal, né? Eu simplesmente peguei o celular e comecei a falar, mas há outros podcasts que eu tenho uma coisa muito mais estruturada, né? E com roteiro, e às vezes eu tenho textos básicos dos meus podcasts, daquilo que eu vou falar no meu site. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, é só acessar tavernadolugarnenhum.com.br. Acessem também meu Substack, e tudo mais. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até mais.